Mas independente disso tudo, foi um dia complexo, um dia difícil pra mim. Porque ontem, antes de dormir, eu tava vendo TV. Sabe aquela TV que você deixa entre aspas de ruído branco pra não ficar sozinho enquanto você faz algumas outras coisas? Eu tava acertando algumas coisas, até pra essa live aqui. Quando veio a TV só parou, entendeu? Parou de funcionar e ficou num modo meio que de reset que não saiu até agora. E a Camila, que está aqui nos comentários, teve um tempinho hoje e fez pra mim um favorzaço de levar a TV na assistência e perguntar o que acontece, o que dava pra fazer. E assim, é uma TV que já tinha ido pra assistência uma vez porque ela tinha um problema mais crônico por parte da Samsung e, e meio que resolveu, né, sem custo nenhum. Mas aconteceu uma segunda vez de um modo diferente da primeira. E eu não sei se, se isso vai, digamos assim, ajudar ou resolver dessa vez. E por que eu digo isso? Por conta de uma parada chamada obsolência programada, entende? Que acontece muito. Você sabe o que é obsolência programada? Eu vou entrar nesse meandro porque é uma coisa que que você é, tem que ficar muito atento não só em coisas do seu dia a dia, mas em coisas que você investe um valor gigantesco no seu dia a dia para isso. Por que, que eu estou fazendo todos esses preâmbulos, esses meandros assim, antes de falar do elefante na sala? Porque primeiro eu tô puto, segundo eu estou medindo as palavras para não tomar um processo. E terceiro, porque eu tava abrindo o link da reportagem aqui do Mundo Estranho, que é explicando o que é a obsolescência programada. Segundo Pedro Pittini aqui, Pittinini, trata-se de uma estratégia de empresas que programam o tempo da vida útil de seus produtos para que durem menos do que a tecnologia permite. Assim, eles se tornam ultrapassados em pouco tempo, motivando o consumidor a comprar um novo modelo. Os casos mais comuns ocorrem com eletrônicos, eletrodomésticos e automóveis. É algo relativamente novo. Até a década de 20, as empresas desenhavam seus produtos para que durassem o máximo possível. A crise econômica de 29 e a explosão do consumo em massa dos anos 50 mudaram a mentalidade e consagraram essa tática. Descubra como essa estratégia secreta dos fabricantes estimula o consumo desenfreado. Primeiro, a vida breve. Atualmente, a principal justificativa das empresas para criar novos modelos de um produto é o avanço da tecnologia, mas há quem duvide dessa explicação. O iPad 4 foi lançado apenas 7 meses após o 3, por exemplo. Será que houve mesmo tantos progressos em tão pouco tempo? Uma ONG brasileira ligada ao direito do consumidor chegou a processar a Apple. E nesse ponto é importante porque, logicamente, a gente sabe que isso rola, porque você simplesmente, quando tem um celular, você não consegue mais usar esse celular depois de um tempo, mesmo que o celular siga funcionando. Como, por exemplo, este celular que eu estou segurando aqui, que não é o mesmo de antes, ele tá com capinha velha, mas ele não é velho. Ele tá novo. Tá arranhado, mas tá novo, entendeu? E tá funcionando. Só que ele está inútil. Por que ele está inútil? Porque a obsolência programada do entorno de um celular fez ele ficar inútil. O aplicativo fala, ele não consegue instalar mais. Tem pouca memória. Ele precisa de mais memória interna. Ele não consegue processar mais as coisas. Então, faz a gente ficar trocando celular, trocando celular, trocando celular em um certo ponto, certo momento. Este aqui, por exemplo, que eu tenho agora, ele faz um ano que está comigo. Mas eu não iria comprar um celular porque há 3 anos atrás eu já tinha trocado o celular porque eu fui roubado. Mas eu tive que trocar, por quê? Por causa que o que eu tinha comprado simplesmente parou de funcionar do nada, de uma forma que eu teria que dar um hard reset nele. Ele não ia voltar a funcionar
se eu não desse um hard reset que ia custar, tipo, 1/3 de um celular novo. Porque o sistema simplesmente falou, não quero funcionar mais, e se vira. E eu tive que comprar um celular novo um ano atrás. E que eu paguei pouco tempo atrás. Mas voltando aqui, segundo o impacto ambiental, a troca regular de produtos aumenta a produção de lixo. E lixo eletrônico contém metais pesados que podem contaminar o ambiente. Além disso, a obsolescência programada estimula a produção, o que gera mais gasto de energia e matérias-primas, além da emissão de poluentes. Antes de trocar seu celular, pense bem. Você realmente precisa de outro? Só porque é o novo? Um designer holandês planeja lançar um celular modular. Você só troca as partes, precisam ser atualizados. Confira em um merchan. Mas eu já vi esse celular e, cara, parece que vai se desmontar na sua mão. Não dá certo. Simplesmente poderiam fazer um celular com mais memória, né? E que desse pra você trocar, tipo, as peças que estragam, tipo bateria, né? Mas enfim, né? Depois a gente chama a gente de maluco, então a gente não fala nada, né? Mas voltando ao rolê, o ponto 3 aqui. Pista para negócio. Por que pista para negócio é importante? Hoje há duas versões do fenômeno. Uma delas, obsolescência percebida. O consumidor considera o produto que tem em casa velho, porque novos modelos são lançados a toda hora. Você notou que mesmo no início de 2015 já era possível comprar um carro versão 2016? Isso desvaloriza modelos anteriores e estimula a troca, mesmo que o veículo 2015 ainda funcione bem. 4. Uma ideia brilhante. O primeiro caso de obsolescência programada registrada é da década de 20, quando fabricantes de lâmpadas da Europa e Estados Unidos decidiram, em comum acordo, diminuir a durabilidade de seus produtos em 2,5 mil horas de uso para apenas 1.000. Cara, isso é uma baita de uma sacanagem. Porque, assim, hoje a gente tem lâmpada de LED, sabe? E lâmpada de LED, ela, teoricamente, ela é mais econômica, ela é mais resistente, mas ela não dura nem a pau do que as lâmpadas incandescentes amarelas que a gente tinha em casa. Por que acontece essa parada? Justamente porque agora você pode descartar a lâmpada em qualquer canto, né? Não vai quebrar, não vai fatiar a mão de alguém, tá ligado? Então, é mais fácil descartar, né? 5. Contagem regressiva. Outro tipo atual de obsolescência afuncional ocorre quando o produto tem sua vida útil abreviada de propósito. O documentário The Light Bulb Conspiracy traz exemplo de um consumidor dos Estados Unidos cuja impressora parou de funcionar e consertá-la seria mais caro do que comprar uma nova. Não é mesmo, né, amigos? Ele descobriu que o fabricante incluía um chip que causava a pane após certo número de impressões. Teoria da conspiração? Para alguns, o fenômeno não existe. Olha só, seu iludido do capitalismo, né? Alguns especialistas refutam a existência da obsolescência programada. Para eles, os bens de consumo se tornam ultrapassados rapidamente pelo avanço da tecnologia, que dá saltos cada vez maiores. Cada vez mais maiores, né? Eu ia ser redundante pra caramba. Foi o caso dos primeiros computadores fabricados em grande escala. Os modelos 1.86 nem chegaram a existir, pois já estavam em produção os 2.86, afirma o doutor em marketing Marcos Cortez Campomar da USP. Enfim, aí tem outro rolê aqui, ó. Obsolescência programada e suas consequências no meio ambiente, né? Eu acho que aqui eles vão passar pano, se não me engano. Os produtos vantagens, desvantagens, tipo de obsolescência. Aí fala que ó, tem a sistêmica, que acontece, por exemplo, quando o computador deixa de ser compatível com a nova versão do sistema operacional, que é o que eu falei do celular. A perceptiva ocorre quando os designers de smartphones ou de roupa modificam o estilo dos produtos para que os antigos sejam percebidos como menos desejáveis. Camisa de futebol desse jeito que é um espetáculo. E o pior é que vai lá tipo, 10 anos depois lança a versão de 10 anos atrás como retrô. Tem a datada. Alguns produtos simplesmente deixam de funcionar ou se desativam após uma determinada data, forçando sua substituição, embora sejam em boas condições justas, como o exemplo celular que eu dei pode se encaixar aqui também. E legal que é quando a regulamentação proíbe o uso do produto, por exemplo, circulação de veículos diesel no centro de muitas cidades europeias para reduzir emissões. Aí tem alguns exemplos e tal aqui, mas eu acho que a gente já esclareceu o ponto de que, tal qual o Luiz falou, estou em uma live sobre lâmpadas incandescentes. Está sim, meu amigo. Mas por que você está nisso? Porque eu preciso de ajuda para comprar uma televisão agora. Então, assim, quem quiser me fazer um pix para comprar uma televisão nova, que eu tô sem televisão. Eu tive que
quase chorado. Porque a minha parou do nada, assim, entendeu? Então, agora eu vou ter que entrar no processo de olhar reviews de sites, de olhar a minha carteira e ver quanto que eu posso investir para ter uma TV nova. Nossa, Denis, você precisa tanto de TV e tal assim? É porque senão eu vou ficar o dia inteiro sentado na frente do computador, igual eu tô sentado aqui, como eu já trabalho o dia inteiro assim, e aí minha coluna vai pros cacete. Então, assim, aquele velho momento que todo mundo tem de sentar e dar uma relaxada na TV, eu não tenho, entendeu? Eu só. A única coisa que eu posso fazer é jogar o Switch. E lá só tem YouTube. Então não dá certo. E assim a telinha desse tamaninho, né? Então. Mas enfim, me divaguei aqui. Mas é porque eu estou bolado. Porque lá vai eu fazer review e olhar assim e ver qual é a TV que é mais compatível e tal. Mas provavelmente não vou pegar aquela TV do Mortal Kombat, daquele personagem do Mortal Kombat, ou é do Street Fighter, que é o Shansung. Não, não mais, entendeu? Depois do rolê que eu tive, apesar que é a marca do meu celular. Mas é isso, né, cara? O capitalismo nos coloca em situações que você é obrigado a agredir alguma pessoa. Mas você não pode, porque senão você é processado. Mas você perde totalmente seu bem. Por quê? Porque simplesmente o banheiro, não, vou parar de funcionar. E para de funcionar, e aí você tá ferrado. Aí a galera fala, não, mas a TV que pra durar bastante tem que ter lá um magnésio que tem quase césio do rolê e tal, pra fazer a parada funcionar. E aí se abrir a TV vai acontecer o novo Chernobyl. Você não pode ter esse tipo de coisa em casa, entendeu? É perigoso. Aí, não, vou te dar uma TV de isopor, então, que estraga fácil. E assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade de querer ajudar os outros. E ficar só nesse rolê de você viver ciclos de eletroeletrônicos, né? E gerando lixo digital. E pô, tá nem ir pro planeta. Eu vou ter que comprar uma TV que provavelmente vai estar no valor do que eu comprei lá atrás. Lá uns 5, 6 anos, a última vez que eu comprei TV. Por conta de quê? Por conta de que cada eletrônico tem microprocessador e também tem memória RAM, né? E agora, né, tem uma galera que faz umas coisas, a gente até vai falar daqui a pouco na live, precisa de muita memória, né? E o preço da memória RAM foi pro espaço. Então, o que tinha baixado de tecnologia e evoluindo e tornar o modelo obsoleto poderia deixar o produto mais barato, subiu porque alguém está fazendo novelinha de fruta no YouTube, na IA. Parabéns. Muito obrigado. E é isso. É só uma indignação e, infelizmente, é só indignação que pode ficar. A gente vai fazer o quê? A gente vai produzir a nossa própria TV, o nosso próprio eletroeletrônico? Infelizmente não tem como, é só a gente... O que resolvia é política pública, né? Mas... Aí já é um outro papo, né? Que começa a entrar numa galera esquisita, né? Que tem pra trocar ideia sobre isso. E a gente fica só correndo atrás do próprio rabo e tal, assim. Como disse a Nath, tem que acabar quem faz isso. Eu apoio totalmente essa opinião.